Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Vocês devem perceber que hoje a nossa aula será diferente, não é verdade? Esse nosso encontro está super especial. O que nós temos aqui hoje para o nosso encontro Quebrando a Cuca na TV Araxeduca? Veja o que eu trouxe. Eu trouxe um jogo de atenção-concentração. E, claro, trabalhando raciocínio lógico, trabalhando essa concentração, trabalhando aqui a questão da observação, da percepção visual. Eu vou apresentar para vocês. Eu trouxe hoje um jogo que se chama Quarto. A gente encontra ele físico aí no mercado de diversos modelos e formas e diversos materiais. Eu trouxe um bem simples. E uma coisa bem legal é que você de casa pode fazer um jogo assim. Você pode usar sucata, pode fazer aí um risco no chão ou até mesmo com fita e você mesmo confeccionar o seu jogo. Preste atenção às regras, preste atenção às características que eu vou apresentar, porque assim você pode ou adquirir o material, o jogo físico, ou até mesmo confeccionar um jogo para você. Tudo bem? Então vamos lá. Este jogo, ele contém um tabuleiro. Isso mesmo. Ele tem um tabuleiro e com 16 espaços. Eu preciso de 16 espaços, 4 por 4, ok? Além do tabuleiro, ele tem peças. Ele tem peças aqui que tem um formato de paralelepípedo e tem um formato cilíndrico. Além disso, essas peças elas estão pintadas na cor vermelha e na cor preta. E tenho peças que são grandes e peças pequenas, veja bem. Além disso, nós temos peças que aqui é lisinha na parte superior e outras que na parte superior tem um furo. E assim, eu já começo a entender um pouco o jogo. Funciona da seguinte forma. Eu tenho estas 16 peças que serão colocadas no tabuleiro. E qual é o objetivo do jogo? O objetivo é que eu faça uma linha, uma coluna, uma diagonal que tenha uma característica. Por que uma característica? Quando eu olho para as peças, eu observo que elas possuem 4 características distintas. Primeiro, se eu tenho peças pretas e vermelhas, eu tenho aí a primeira característica que é da cor. Segunda característica, eu tenho peças grandes e pequenas, ou seja, a segunda característica tem a ver com o tamanho. Terceira característica, eu tenho peças com furo e tenho peças lisinhas, sem o furo. E a quarta característica é que eu tenho peças aqui cilíndricas e peças no formato de paralelepípedo. Então aí a quarta característica é o formato. E assim, quando eu vou jogar, né, eu jogo com o adversário, o jogo aí são de 2 pessoas no mínimo, é claro que eu posso fazer dupla contra dupla, posso fazer uma variação, mas eu jogo com uma outra pessoa. Aqui hoje com vocês eu vou jogar eu contra eu mesma. Isso mesmo, vou jogar aqui e vou dispondo as peças para orientar como que funciona o jogo. Retomando a regra, para que eu vença esse jogo, eu preciso dispor as minhas peças aqui e desde que uma linha, uma coluna ou uma diagonal apresente uma dessas características, ou seja, ou fica uma fileira toda preta, ou toda baixa, ou toda cilíndrica, ou toda com furo ou sem furo. Vocês entenderam o jogo? Sim? Que bom, eu fico tranquila. Posso começar então a jogar. As peças ficam dispostas aleatoriamente. Não é um jogo que eu fico com as vermelhas e o meu adversário fica com as pretas. Não é assim.
Você tem aqui as peças, você pode usar qualquer uma delas e o seu adversário também. Tem uma regra que é muito importante, até para que a gente trabalhe o nosso controle inibitório, para que eu não fique pegando a peça qualquer sem pensar antes e coloque ali no local e depois possa fazer outro movimento. Peça tocada, peça mexida. Se eu vier aqui nas minhas peças e escolher uma e tocar nela, ela é que eu devo colocar no tabuleiro. Eu não posso ficar pegando qualquer peça e colocar e tirar e pegar outra peça. Não. Peguei uma peça, é esta que eu devo colocar no tabuleiro. Agora, o local que eu vou colocar depende. Eu posso segurar ela aqui no tabuleiro? Sim. E aí eu movimentar para outra casinha também, desde que eu não solte. Porque quando eu soltar a peça, ela tem que ficar ali naquela posição. Tudo tranquilo? Então fazemos o seguinte, eu vou começar jogando aqui e vou dispor a primeira peça. Vou pegar uma peça qualquer e colocar aqui no local do tabuleiro. O meu adversário vai fazer o mesmo. Ele vai pegar outra peça e vai colocar no tabuleiro. O jogo, no início, ele é bem simples, porque ainda não tem possibilidade de você ganhar, de você formar ali aquela fileira, aquela coluna ou diagonal com as características, com uma mesma característica. E você precisa lembrar das características: cor, tamanho, com furo ou sem furo e o formato. São essas 4 características. Agora é minha vez de jogar. Vou pegar uma peça e vou colocar aqui. É a vez do meu adversário. Ele vai fazer o mesmo. Ele vai pegar uma peça e vai dispor aqui. Minha vez de jogar, eu vou pegar aqui, né, uma peça qualquer e vou colocar aqui. Quando o tabuleiro começa a ficar ocupado, a nossa atenção e concentração precisa ser um pouco maior. Porque se eu dispor a terceira peça e facilitar, o meu adversário vai ganhar. Olha, eu joguei e é a vez do meu adversário. Dependendo da peça que ele colocar aqui, o local que ele colocar, ele vai estar fazendo uma linha com 3 e eu posso completar a 4ª vencendo. Por isso, ele precisa prestar bastante atenção qual peça que ele vai pegar e onde que ele vai dispor essa peça. Vou pegar aqui uma peça, vou pegar a grande, paralelepípedo e lisa e vou colocar aqui para o meu adversário. Agora é a minha vez de jogar. Vou fazer o mesmo. Vou pegar aqui uma peça. Qual peça? Vou pegar esta lisinha, preta e baixinha e aqui, ó, sem nenhum furo. E vou colocar aqui. É a vez do meu adversário. Qual peça que ele pode escolher, onde que ele vai colocar que não dificulte a vida dele aí. Vou pegar esta preta e lisa. O meu adversário, ele tem aqui a possibilidade de fechar 4, que seria nesta diagonal. Mas eu tenho 2 cilíndricas, 2 pretas, 2 com furo. Se ele colocasse aqui uma peça nesse 4º local, ele não ganharia porque não conseguiria alcançar uma característica igual para todas. Eu vou colocar essa peça pequena aqui para ele, como se fosse meu adversário, e ele não venceu o jogo. Porque eu tenho 3 pequenas, uma grande, eu tenho 3 pretas e uma vermelha. Ele não tem nenhuma característica igual em todas as 4 peças. Tudo bem? Vamos lá, é a minha vez de jogar. Onde que eu vou dispor uma peça e eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não coloque a terceira peça, facilitando o meu adversário vencer. Eu vou pegar uma vermelha e vou colocar esta vermelha aqui.
é a vez do meu adversário. Ele poderia completar aqui esse quarto local. Só que eu tenho cilíndricas, paralelepípedo, com furo, sem furo, pequena, grande, ele não consegue ganhar, não é verdade? Agora, eu preciso pensar muito nas peças que faltam, porque dependendo a peça que eu coloque no tabuleiro, o jogador, o adversário, fica sem jogadas para a próxima. Ele fica ali encurralado, exatamente, ele fica numa situação muito difícil de sair daquela jogada e vencer o jogo. Vamos colocar, vou aqui acrescentar a peça para o meu adversário. Qual que ele vai usar? Ele vai usar esta vermelha e lisa e pequena. Vamos colocar aqui. Será que eu consigo ganhar aqui? Olha, pequena, pequena, com furo, grande. Não consigo, não é verdade? Mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma vermelha aqui, pequena. E é a vez do meu adversário jogar. Vou agilizar um pouquinho. É um jogo que leva um pouco de mais tempo, não é o nosso caso aqui da TV, mas eu vou fazer uma jogada mais rápida. Vou colocar agora uma peça grande, peguei na peça grande e vou colocá-la aqui. De propósito que eu fiz isso. Prestem atenção por quê? Porque agora o próximo jogador, ele vai vencer. E por que que ele vai vencer? Observem com atenção esta fileira. Eu não tenho figuras no mesmo formato, no mesmo tamanho, lisinha, com furo e sem furo, mas eu tenho figuras da mesma cor, objetos da mesma cor. E por isso o jogador agora pode vencer, colocando nessa fileira uma peça que seja preta. Assim ele venceu o jogo. Eu vou pegar uma peça preta e colocar e vencer o jogo aqui. Por isso se chama quarto, né? Nós temos que formar esta quarta linha aqui, esta linha com 4 figuras que tenham uma dessas características. Gostou do jogo? Que bom! Assim eu posso ir para aqui o fechamento do nosso encontro. Eu acho esse jogo irado. É um jogo que requer muita atenção e concentração e que desenvolve muito a nossa habilidade de raciocínio lógico, de atenção ao espaço, às peças e também o controle inibitório que eu disse para vocês. O controle de eu pegar na peça e já jogar sem pensar em qual local e qual peça que eu devo mexer. Quero desejar a todos bons estudos e que você esteja aqui no nosso próximo encontro no Quebrando a Cuca da TV Araxá Educa. Tchau, tchau!